Welcome, friends, for this afternoon session of our second day in this three-day event in Brazil. Bem-vindo, amigos, a essa sessão do nosso segundo dia, terceiro dia de 3 dias de eventos em Brasília. I'm happy to see my co-travelers to our true home again. Estou muito feliz de ver os meus colegas de viagem de volta à nossa casa de origem. All spiritual seekers are co-travelers. Todos os buscadores espirituais são co-viajantes. There are many roads that go to our true home, Há muitos caminhos que nos levam à nossa morada verdadeira, but the destination is one. mas o destino é um só. While we are traveling together, we should concentrate on the destination. Enquanto estamos viajando juntos, deveríamos nos concentrar no destino, Not on the different ways we are taking. e não nos vários jeitos em que chegamos lá. People see things differently. As pessoas veem as coisas diferentemente. People have different ideas. As pessoas têm ideias diferentes. It is not necessary for us to judge what they are doing. Não é necessário para nós julgarmos o que eles estão fazendo. If we are spiritual people, we should not criticize anybody. Se somos pessoas espirituais, não deveríamos criticar ninguém. All are children of the same God. Nós somos todos crianças do mesmo Deus. If you want to love God, you should love His children also. Se você quer amar a Deus, você deveria também amar suas crianças. A lot of tolerance and patience is needed on the spiritual path. Muita tolerância e paciência é necessário no caminho espiritual. When we dislike somebody, it makes it difficult to meditate. Quando nós não gostamos de alguém, se torna mais difícil meditar. Hatred and anger are not good for meditation. A raiva e o ódio não é bom para a meditação. Nor is greed, E nor nem, lust, e nem a ambição e nem a luxúria. nor possessiveness, nor jealousy. Nem a possessão e nem o ciúme. So we have to curb these things in order to hasten our trip to our true home. Então devemos supressar essas coisas para podermos voltar para a nossa morada. So meditation is not a one step to go inside, it is also to control our life outside. Meditação não é apenas um passo para ir adentro, é também uma forma para controlar como vivemos externamente. If our behavior is not good outside, it will be difficult to do better inside. Se o nosso comportamento não é bom externamente, também será difícil controlar ele internamente. I will now take up some questions that you have sent. Agora eu vou responder as perguntas que vocês fizeram. There are 3 questions in this card. Okay? The first one is: como é o processo de evolução dos animais? Pois tem muitos de estimação que fazem parte da nossa família e muitos que são cruelmente maltratados pela indústria alimentícia. How is the process of animal evolution? There are so many pets, they are part of our family, and several are taken care very poorly in the feeding industry. This is about animals, pets being fed. It's about how animals are mistreated and how the food industry use animal for food, supply. It is very unfortunate that we treat animals with cruelty. É uma pena que tratamos os animais com maldade. Animals have the same soul we have. Os animais têm a mesma alma que nós temos. They are also God's creatures. Eles também são criaturas de Deus. Unfortunately, people are ignorant of God and therefore of God's creatures. Infelizmente, as pessoas são ignorantes de Deus e, portanto, ignorantes de sua criação. The world is motivated by profit. A indústria é motivada pelo lucro. These industries that are coming up are all interested in making more money.
Essas indústrias que existem, elas estão apenas focadas em criar mais dinheiro. They are exploiting every resource they can. Eles estão explorando todo tipo de recurso que existe. They are cutting down trees, killing animals, Eles cortam as árvores e matam os animais. just for the sake of money. They do all that. Apenas para ganhar dinheiro eles fazem isso. This greed leads to punishment later on. Essa ambição leva à punição posteriormente. We cannot convert everybody in this world. Não podemos converter todos neste mundo. Therefore, those who are kind to animals, those who are kind to each other, are only spiritual people. Portanto, apenas aqueles que são espiritualizados são generosos e amorosos com as pessoas e com a criação. We can try and give our advice to people, Nós podemos tentar e aconselhar essas pessoas, but most of them will not listen to us. mas a maioria deles não nos ouvirão. We are living in a world which is not our place. Eles estão vivendo num mundo que não é o nosso espaço. This kind of cruelty only exists in this world. Esse tipo de crueldade apenas existe neste mundo. We don't have such a cruelty in our true home. Essa crueldade não existe na nossa morada original. That is why we want to leave and go back to our true home. É por isso que nós queremos voltar para a nossa morada verdadeira. Those who have pets, animals, at least they take care of the animals. Aqueles que têm pets, pelo menos eles estão tentando cuidar dos animais. But the way the industry is treating animal is deplorable. Mas o jeito que a indústria trata os animais é deplorável. But it appears to be just part of the realm of punishment and reward. Mas isso parece ser parte do sistema de recompensa e punição. There are two powers running this universe. Há duas forças governando este universo. One is positive and one is negative. Uma é positiva e a outra é negativa. Like everything else which is in duality, so is also cruelty and kindness. Como todo outro tipo de dualidade, a alma é também bondade e maldade. So far as we are concerned, we should try our best to be kind to animals and to human beings. Portanto, na minha forma de pensar, eu penso que deveríamos ser amorosos tanto com os humanos como os animais. In fact, the teaching of great master Baba Sawan Singh says we should be strict vegetarians. Em verdade, os ensinamentos do meu mestre Baba Sawan Singh diz que nós deveríamos ser estritamente vegetarianos. I have been a vegetarian from birth. Eu tenho sido vegetariano desde o nascimento. In the United States, when I first came, they said you will die without meat. Quando a primeira vez eu vim aos Estados Unidos, eles me disseram que eu morreria se não comesse carne. My colleagues and friends who were eating meat, they all died. Todos os meus amigos que comiam carne já se foram. I'm the vegetarian still living. Mas o vegetariano ainda está aqui. It is not necessary to be a non-vegetarian for health. Não é necessário não ser vegetariano para sempre. So many of my friends who became vegetarian late in life improved their health after they became vegetarian. Muitos dos meus amigos que se tornaram vegetarianos melhoraram a sua saúde. Many people think there is no protein in vegetarian food. Várias pessoas pensam que não há proteína nas comidas vegetarianas. That is not true. Isso não é verdade. We have several vegetables which have enough protein. Nós temos vários vegetais que contêm proteína suficiente. One of my friends is actually making vegetarian meat. Um dos meus amigos tem uma manufaturação de carne vegetariana. He makes vegetarian meat out of soybean. Ele faz carne vegetariana de soja. In other cities in India, they are making with other grains also. E na Índia, eles fazem carne vegetariana de outros tipos de grãos. Vegetable grown grains and beans and wheat contain enough protein for us. Vegetables, assim como os grãos, os feijões,
contém proteína suficiente que precisamos. If you kill animals or eat animal food, it becomes more difficult to concentrate your attention. Se você mata animais ou come carne de animais, fica mais difícil concentrar. That is why I always recommend to people to have simple food and make it vegetarian. É por isso que eu recomendo às pessoas comer comida simples e ser vegetariano. One of my jobs in India was to be a district commissioner in Dharamsala. Dos meus empregos que eu tive na Índia foi ser comissionário de uma província de Dharamsala. Because of that job, I had to receive the Holiness Dalai Lama when he left Tibet. Nesse emprego, eu tive que assessorar a sua santidade, o Dalai Lama. The Dalai Lama was a non-vegetarian eating meat. O Dalai Lama era meditador não vegetariano. I told His Holiness that his meditation will improve if he becomes vegetarian. Eu disse para sua santidade que sua meditação melhoraria se ele se tornasse vegetariano. He said that I don't kill, I only eat, somebody else kills, he will pay for killing, I will not pay. Ele disse, eu não mato os animais, eu apenas como os animais, e outras pessoas pagam as pessoas para matar os animais. Ultimately, I had to use the argument, there is nothing like testing out personally. E eu já usei essa prática para testar as pessoas pessoalmente. I said, meditate 1 month without meat and tell me the difference. Medite 1 mês sendo vegetariano para você ver a diferença. He meditated 1 month without meat. Ele meditou 1 mês sendo vegetariano. And became a vegetarian. E ele se tornou vegetariano. There is so much difference in meditation because of the food we eat. Faz muita diferença na meditação o tipo de comida que ingerimos. That is why I tell my friends, go into a simple vegetarian diet and you will improve in your meditation. Eu digo para os meus amigos, coma tipo de comida simples, vegetariana, e você melhorará muito a sua meditação. Some people wrote to me, it's a miracle how our health has improved since we became vegetarian. Algumas pessoas escreveram para mim e disseram, é milagre o que eu experienciei depois de me tornar vegetariano. I told my friends, this is what people say about vegetarian food. E eu disse para os meus amigos, isso é o que as pessoas dizem sobre serem vegetarianos. So they named their product Miracle Foods. Então, ele deu nome à sua indústria de Miracle Foods, comida do milagre. It contains better quality of protein than any meat can provide. Ela contém melhor tipo de proteína do que qualquer outra carne possa prover. It does not have those toxins which meat has. Não tem as toxinas que as carnes contêm. And just from experience, I am saying that people who have switched over their diet from meat to vegetarian have improved their health and improved their meditation. E por experiência, eu já observei que as pessoas que mudaram de uma dieta com carne para vegetariana melhoraram muito a sua saúde e também a sua meditação. If we all became vegetarian, there will be much less cruelty to animals. Se todos nós nos tornássemos vegetarianos, haveria muito menos crueldade com os animais. You take second part of the question. Após a morte, com quanto tempo os animais reencarnam? After death, how long does it take for animals to reincarnate? Reincarnation is for all species of life. A reencarnação é para todas as espécies de vida. There are 8.4 million species of life. Há 4,8 milhões de espécies de vida. 5.4 million are in the plant kingdom alone. 4,5 é apenas no mundo vegetal. And then all other animals by grade take up several million. The last 400,000 contain the human being also. E no restante, 4 milhões
4 milhões está distribuído entre as várias espécies e apenas uma pequena porcentagem dessa se refere à raça humana. The reincarnation takes place depending upon the karma, the actions that we performed in a human life. A reencarnação, ela depende do tipo de ações que nós tomamos na encarnação humana. Sometimes reincarnation takes place instantaneously. Às vezes a reencarnação, ela se dá instantaneamente. Sometimes it can take several years. Às vezes pode levar vários anos. When the soul with its mind and inner body leaves the physical body, it can stay in a disembodied state for a long time. Quando essa alma e esse corpo astral deixa o corpo físico, ele pode ficar desencarnado por vários anos. There are unnatural deaths and natural deaths. Há mortes naturais e mortes não naturais. Murder, suicide, accidents, these are unnatural deaths. Assassínio, acidentes, suicídios, isso são mortes não naturais. In these unnatural deaths, the disembodied spirit stays on in this physical plane for quite a long time. Nessa situação, o corpo desencarnado, ele fica nessa esfera por um tempo prolongado. Our physical life has a notional life and an actual life. O nosso corpo físico tem uma noção de duração e o tempo verdadeiro de duração. Supposing somebody has a notional life of 80 years, digamos que alguém tenha a noção de vida de 80 anos. and that person is murdered at the age of 40, E essa pessoa, ela é assassinada na idade de 14 anos. that person's soul, mind and astral body will stay around for another 40 years in the physical world. E o corpo, a mente e a alma dessas pessoas ficam nesse plano por mais 40 anos. If a young man living here has a notional life of 100 years, E se um homem jovem tiver uma noção, uma previsão de vida para 100 anos, that person commits suicide at age 20, e essa pessoa comete o suicídio na idade de 20 anos, he will stay around as a disembodied spirit for another 80 years. e ele viverá desencarnado nesse plano por mais 80 anos. If a person dies naturally without any accident, then he moves to the new body almost immediately. Se uma pessoa morre de morte natural, ela se reencarna no novo corpo quase que imediatamente. In the human body, the preparation for the next soul to come is made even before conception. Na natureza humana, a preparação para a reencarnação, ela é feita bem antes da concepção. The destiny for the next soul to come into a body of a pregnant woman is made before the conception. O destino para uma alma vir no corpo de uma mulher grávida é feita bem antes da concepção da criança. But the actual entry of the soul into that body takes place in the 5th month of pregnancy. Mas a incepção da alma no corpo do feto, ela se dá aos 5 meses de gestação. When the pregnant woman feels the quickening inside of the baby, that is when the soul enters. Quando a mulher grávida sente uma trepidação no feto, isso é quando há a incepção da alma no feto. But the embryonic body is being made except only for that particular person. Mas aquele corpo, aquele feto, ele é feito especificamente para essa alma. So the destiny for the whole life is first determined. Então, o destino, ele é primeiramente feito. Then the mother, who is to become
the mother of that child becomes pregnant, gets conceived. Daí, a mulher que vai ser a mãe dessa criança, ela fica grávida e tem a concepção. The unborn baby is being created with the destiny which is already made. E a criança que está para nascer, ela já tem o destino previsto muito antes. But actual life enters in the 5th month. Mas a vida mesmo, ela é concebida ao 5º mês de gravidez. Before that, the embryo is part of the mother. Antes disso, o embrião, ele é parte da mãe. After that, the body becomes a separate soul. E depois disso, o embrião, ele se torna separado com uma alma diferente. The unborn child inside a mother begins to know everything and remembers its past life. O embrião, a partir daí, dentro da mãe, ele começa a lembrar de tudo de suas vidas passadas. When a child is born, that child remembers all past lives. Quando a criança nasce, ela se lembra de todas as suas vidas passadas. It tries to speak also, but it's a new body, the child cannot speak. Ele também tenta falar, mas porque é um novo corpo, ele não consegue. If you look at the eyes and the face of a little child, he looks like he knows a lot. Quando você olha o rostinho de um bebê, você observará que ele parece saber muito. Babies start smiling and crying immediately after birth. Os bebês, eles começam a sorrir e a chorar imediatamente após o nascimento. By the time they are about 1 year old, they have forgotten their past lives. A partir que eles se tornam 1 ano de nascimento, eles começam a esquecer de suas vidas passadas. So when they start talking, they only talk about the new experiences now. Então, quando eles começam a falar, eles apenas falam das novas experiências que estão acontecendo. When babies are sleeping, in their dreams they can dream past lives. Quando as crianças estão dormindo, em seus sonhos, eles sonham das vidas passadas. You will notice some babies are very cheerful and smiling all day. During the sleep, they suddenly scream out. Você pode observar que algumas pessoas sorriem muito enquanto estão dormindo. That is because they are recalling some past bad event of past life. Isso é porque eles estão recordando de algum evento de vida passada. The subject of whether human beings are reincarnated or not is a controversial one. Esse assunto, se as pessoas se reencarnam ou não, ele é muito controverso. Many people believe we only come here for one life. Muitas pessoas acreditam que viemos aqui apenas por uma vida. But that does not explain how we can be so different in our destinies. Some are poor, some are rich. Mas isso não explica como podemos ser tão diferentes. Alguns são pobres e outros são ricos. Some are born deformed, some are born healthy. Alguns nascem deformados e outros nascem com saúde. If this were the only life, how is punishment being given right from the beginning of this birth? Se vivemos apenas uma vida, como pode ser possível uma pessoa começar a ser punida desde o seu nascimento? Reincarnation is a very big law. A reencarnação é uma grande lei It explains almost everything about our destiny. que explica mais ou menos tudo sobre a nossa vida. Some people who believe in the Gospels of Jesus Christ sometimes question reincarnation. Algumas pessoas que acreditam nas escrituras de Jesus Cristo, eles também questionam sobre a reencarnação. Although Jesus Christ himself has given a very clear answer to this in the Bible. Mesmo Jesus Cristo tendo dado uma explicação muito explícita sobre esse assunto na Bíblia. You can read that incident where a man brought his blind child before Lord Jesus. Você pode ler esse verso quando Jesus trouxe um homem cego And he asked Jesus, is my child born blind because of his sins or is it because of my sins? Ele perguntou a Jesus: a minha criança cega, ela nasceu cega por causa dos meus pecados ou por causa dos pecados dela?
If the child was born blind, the child had no time to commit any sin. Se a criança nasceu cega, ela não teve nenhum tempo de cometer nenhum pecado. And why should a father's sins be brought upon a newly born child? E por que que os pecados de um pai seriam impostos a uma criança? And Lord Jesus replied, E Jesus Cristo disse: it is neither the sins of this child nor your sins that he is blind. não é o seu pecado e nem o pecado da criança que fez com que ela fosse cega. It is that the law may prevail. É para que a lei ela prevaleça. A very clear reference to a law that can control somebody to be born blind. Uma referência muito clara a uma lei que pode até fazer uma criança nascer cega. In the Indian text, it is revealed that this is the law of karma. Nas escrituras indianas, isso é revelado como a lei do karma. That life is not just one human life, it's a continuous life in different forms. Que a vida, ela não é apenas uma vida, ela é uma experiência em várias formas de vida. We can have physical life, we can have astral life, we can have causal life. Nós podemos ter vidas passadas, nós podemos ter vidas causais e vidas astrais. Karma is a law of action and reaction. Karma é uma lei de ação e reação. It's a law based on cause and effect. É uma lei baseada na causa e efeito. If you do bad things, you get punished. Se você faz coisas ruins, você tem a punição. You do good things, you will be rewarded. Se você faz coisas boas, você tem a recompensa. It's a very good way to create a new life of punishment and reward. É uma forma muito boa de criar uma nova vida com punição e recompensa. That is why this law that prevails all over in the three worlds is the one that controls our destinies. Portanto, é essa lei que prevalece em todos os três planos e que controla essa nossa vida. Why certain religions believed that this was only one life was a certain reason for that. Por que que muitas religiões acreditam que há apenas uma vida? Há uma razão muito específica para isso. The reason was that from our true home we came here only for one life. A razão é que de nossa morada original nós viemos aqui apenas por uma vida. We could have gone back after one life. Nós poderíamos voltar apenas depois de uma vida. But to create one life under this law, there had to be cause for the different incidents that happen in this life. Mas para ter uma experiência de vida, é necessário que haja uma causa para essa existência de vida. So our destiny is being made at the causal level, which needs previous lives and future lives. O nosso destino é criado no plano causal, que requer haver vidas passadas e vidas futuras. It does not mean that we have lived those lives. Não significa que tenhamos vivido essas vidas. We are born with a destiny which has a past life. Nós nascemos com um destino que já tem vidas passadas. We did not live that past life. Nós não vivemos essas vidas It was just the cause of this current life. É apenas uma causa do início dessa vida. So we really came for one life. Realmente nós viemos apenas por uma vida. That is why there's a religious belief of one life. É por isso que há crenças religiosas de existir apenas uma vida. But with our attachment and desires for worldly things, we got caught up here. Mas por causa dos nossos apegos e desejos para as coisas mundanas do mundo, nós ficamos apegados aqui. And since we committed sin and did good things in that one life given to us, we ensured we have to have another life. E porque nós cometemos pecados e fazemos coisas boas, nós garantimos com certeza que essa lei prevaleça e temos uma outra vida. Because of our own actions in free will, we created another life for ourselves. E por causa das nossas ações e do livre-arbítrio, nós criamos outras vidas para nós mesmos. And the law of reincarnation becomes a regular feature for us. E a lei da encarnação se torna um ensinamento regular para a gente. So it depends, the question is about how long it takes depending upon what is the period between our death in one form and birth in the other form. And that period can stretch from
no time when the destiny gets transferred, or it can be several years. Então, depende essa questão, quanto tempo leva para se reencarnar, depende desse período que pode levar, não ter tempo instantaneamente, até ser um longo período de tempo. In the case of human death, if a person dies unnaturally, that means by suicide or murder or accident, that person's disembodied stays near that site for a long time. No caso de mortes não naturais, acidentes, suicídio e assassínio, o corpo desencarnado, ele permanece na região que ele vivia por um período longo de tempo. That is why we hear of haunted houses. É por isso que nós ficamos sabendo de casas assombradas. They say there are spirits still haunting that house. Eles dizem que há espíritos assombrando a casa. These disembodied spirits stay around where the accident happened. Esses espíritos desencarnados, eles permanecem aonde os acidentes aconteceram. Some people living in that house can actually feel the dead person moving around. Algumas pessoas vivendo nessas casas podem até sentir o movimento desses espíritos desencarnados. They cannot see the dead person because the dead person has no body, physical body. Eles não conseguem ver as pessoas que estão mortas porque elas não têm um corpo físico. But the dead person can see us. Mas essas pessoas mortas podem nos ver. Because in the disembodied form, our eyes are sharper than in the physical form. Porque em nosso corpo desencarnado, a nossa vista ela é muito mais afiada do que no corpo físico. Many people have asked me, our father, our mother has died, and we miss them very much. Algumas pessoas me dizem, meu pai, minha mãe morreram e eu sinto muito saudade deles. They also tell me that they feel that the father or mother is still roaming around in spirit form in the house. E eles me dizem, eu sinto que a minha mãe e meu pai ainda estão vagando na forma espiritual dentro da casa. I tell my friends that you are trying to hold up the advance of your own parents by missing them and trying to hold them back. Eu digo para os meus amigos, vocês estão segurando o espírito de seus pais por sentirem saudade e terem o desejo que eles fiquem por perto. If somebody's relative dies, we should not keep them back, but try to pray for them to go to heaven as early as they can. Quando uma pessoa morre, nós devemos orar para que elas vão para os céus o mais rápido possível. But we say we love our mother so much, we love our father so much, and we miss them so much. Mas nós dizemos, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto meu pai e eu sinto muita saudade deles. And these thoughts are heard by the dead parents who are roaming around in the house. E esses sentimentos, eles são sentidos pelos espíritos que ainda estão vagando por perto. But they try to contact their children, but they cannot. Eles tentam contatar suas crianças, mas eles não conseguem. And for a long time, that place remains haunted with spirits. E por um longo período de tempo, esse espaço ele continua assombrado pelos espíritos. We should release them and let them go on their way. Nós devemos libertá-los e deixá-los ele ir na sua jornada. Pray for their good being wherever they are, for their well-being. Ore pelo bem deles. There is a third part. There is a third part. E como pode alguns animais serem tão sensíveis ao ponto, por exemplo, de saber que vai morrer, enxergar espíritos, prever a morte do dono? Como é essa ligação com Deus? E o que nos separa distância deles? And how is that some animals are so sensitive to the point, for instance, of knowing that they are going to die? They can see spirits. They can predict the death of their owner. How is this connection with their connection with God, and how and what separates and makes us distant from them?
People have pets who are so intelligent and they can see things which human beings cannot see. Algumas pessoas têm animais que são tão inteligentes que conseguem ver coisas que nem seus donos conseguem ver. All animals have an intelligence which is a little different from human intelligence. Todos os animais têm inteligências que são um pouquinho diferentes das inteligências humanas. Human beings cannot see disembodied spirits. Os seres humanos não conseguem ver corpos, almas desencarnadas. All dogs and cats can see. Todos os cachorros e gatos conseguem ver. You can see the dogs remembering their old owners and going towards them even when they are dead. Podemos ver que os cachorros, eles vêm e vão na direção de seus donos. If a person has been sitting in a particular chair during lifetime and dies, the dogs can see him come back and sit on the chair again. Se uma pessoa tem o costume de sentar em uma determinada cadeira, o cachorro ele pode ver essa pessoa se sentando na cadeira após a sua morte. You can see the dogs sometimes whine or wag their tails and looking at something which you can't see. Você pode ver o cachorro, às vezes, abanando o rabo por causa de coisas que eles estão vendo. These are intelligence given to dogs in place of what they lack in human intelligence. Isso são algumas coisas que são dadas aos animais em vez de eles terem a capacidade de raciocínio. Birds can know an earthquake is coming before human beings can know. Os pássaros sabem que vai acontecer um terremoto muito antes do que os seres humanos saberão. Before sun or moon eclipse, the animals and the birds all go home before human beings come to know. Antes de uma eclipse lunar ou solar, os passarinhos se mandam muito antes dos seres humanos terem essa experiência. Intelligence given to these animals in a particular direction can be far more than any human being has had. Essas capacidades dadas aos animais, elas são muito mais avançadas do que qualquer outras coisas que os animais ou os homens têm. Look at a hive of bees. Hive of bees. Olhe a uma colmeia. In every hive of bees, there is a queen mother in the center. Observe que em cada colmeia há uma rainha. There's only one queen in one hive. Há apenas uma rainha em uma colmeia. She gives birth to hundreds of children. Ela dá nascimento, gera várias, centenas de abelhinhas. The children work hard to make the hive. E essas abelhinhas, elas trabalham arduamente para criar a colmeia. They work very hard and they make a perfect hive. Elas trabalham arduamente e tornam a colmeia perfeita. If you notice the hive, all the holes in it are octagonal. Se você observar em uma colmeia, todos os buracos são octagonais. There are 8 sides of each and each one is equal. Há 8 lados e cada lado é igual. The measurement is so equal, it is 0.001% error. A medida de cada lado é tão perfeita, é 0.88. They have no instruments to work. Eles não têm instrumentos para trabalhar. They have no instruments to measure. Eles não têm instrumento para medir. There is no way human being can do that. Não há nenhum jeito que os seres humanos poderiam fazer isso. All the drones, the workers in the beehive, they always turn their face towards the queen. All the worker bees, turn their face to? they never turn their back to the queen bee. All the abelhinha, todas as abelhinhas, elas nunca dão as suas costas para a rainha. They have a sense of respect for their queen. Elas têm um senso de respeito para com a rainha.
Nobody taught them any manners. Ninguém ensinou boas maneiras a elas. Yet all these bees, if they have to fly, they will fly backward first and not show their back to the queen. Portanto, essas abelhinhas, quando elas têm que voar, elas vão para trás e nunca dão as costas para a rainha. This huge amount of respect we don't even see in human beings. Esse tremendo tanto de respeito a gente nunca vê dos seres humanos. Who has taught them the skill, their own intelligence? Quem ensinou a elas a terem esse respeito é apenas a sua própria inteligência. They are little ants that crawl on the ground. As pequenas formigas que andam no chão. You place a piece of sugar somewhere and the ants will come crawling to catch that sugar. Você coloca um pequeno pedaço de açúcar no chão e as formiguinhas vêm correndo e elas se amontoam em cima do açúcar. When I was a child, I used to do this experiment. Quando eu era uma criança, eu fazia esse experimento. I would put a sugar cube at some place Eu colocava um cubinho de açúcar num lugar and wait for the ants to come. e eu esperava que as abelhinhas viessem. There were no ants around the sugar cube. Não tinha nenhuma abelha em volta do cubinho de açúcar. From some far off ant hole, they start coming. Mas de um buraquinho de formiga muito longe, elas começavam a vir. I don't know how they can smell the sugar. Eu não sei como elas podem cheirar o açúcar. When they come in a single line. Quando elas vêm numa linha singular. And they eat a little of the sugar and carry a little more on their back. Elas comem um pouquinho do açúcar e depois carregam um pouco em suas costas. And then they would go back carrying some sugar for their house. E elas também carregam um pouco de açúcar até suas casas. I would sit watch for hours how they are functioning. Eu sentava e observava isso por horas. They would take a piece of sugar, the next ant would then take a little more and go. Uma formiguinha pegava um pedaço de açúcar e a outra pegava esse outro pedaço da outra e elas iam adiante. When the last piece of sugar was taken, that ant told everybody on the way, there is no more sugar, and they turned back from there only. Quando o trabalho delas terminavam, porque a última abelhinha já tinha passado para a corrente de abelhinha, até a primeira abelhinha da ponta, que o açúcar já havia terminado. The ants coming on the way did not say, maybe he's telling a lie and there may be some sugar hidden there. A última abelhinha da ponta e a abelhinha do início, elas não questionavam. Talvez há mais açúcar lá e elas não sabem. They completely trusted the person bringing the sugar that this is the last piece. Elas completamente confiam que a formiguinha trazendo um pedaço de açúcar, esse é o último pedaço de açúcar. I have not seen human beings have that kind of trust which an ant has. Eu nunca vi nenhum ser humano ter esse tipo de confiança que as formigas têm. One of our biggest problems is we can't trust people. Um dos nossos grandes problemas é que nós não conseguimos ter confiança com os outros. We can learn some lessons from the ants. Nós podemos aprender muito com as formigas. I am giving you examples of different animals and insects, Eu estou dando exemplo de alguns insetos, so that they have extraordinary intelligence which even human beings are lacking. que eles têm inteligência extraordinária que os seres humanos não têm. So we should treat all animals with as much kindness as we can. Portanto, deveríamos tratar os animais com o maior tanto de gentileza que podemos. 3 questions Yes. in 1 page. First question. How does a person know if he or she has become a perfect living master? Como é que uma pessoa sabe se ela ou ele se tornou um mestre perfeito vivo? When a human being, through meditation, reaches Godhead and becomes completely God-realized, which means is merged in God, and then carries that experience of his merger even down to the physical form, he becomes aware of all levels of consciousness at the same time.
Quando uma pessoa atinge o nível da realização de Deus, ela tem a consciência de todos os níveis, e mesmo a consciência do corpo físico. Any human being can do that. Qualquer ser humano pode fazer isso, Very few do it. mas muitos poucos atingem isso. The person who is a God-realized person is not always a perfect living master. Uma pessoa que tem a realização de Deus, ela nem sempre é um perfect living master, ou um mestre perfeito vivo. The perfect living master is one amongst those God-realized people whose destiny includes to share this awareness with others. Um mestre perfeito vivo é uma dessas pessoas que possui a realização de Deus e que tem o destino de compartilhar esses ensinamentos conosco. It is part of the destiny that we come with. É parte do destino que você se torna isso. Somebody's destiny is to become a doctor. O destino de algumas pessoas é se tornar um médico. Somebody's destiny is to become a teacher in medical sciences. Algumas pessoas têm o destino de se tornar um professor de medicina. All doctors are not teaching medical sciences. Nem todos os médicos estão ensinando medicina. Similarly, all God-realized souls are not necessarily perfect living masters. Portanto, nem todas as pessoas que têm a realização de Deus são mestres perfeitos vivos. It's the destiny of a particular doctor to become a teacher. É o destino de um médico se tornar um professor. It is therefore a destiny of one of the God-realized people to become a perfect living master. Portanto, é o destino de uma pessoa que tem a realização de Deus se tornar um mestre perfeito vivo. The knowledge and awareness of a perfect living master is the same as that of a God-realized person. O conhecimento e o entendimento de um mestre perfeito vivo é o mesmo de uma pessoa que tem a realização de Deus. Only an extra duty has been cast upon that person who becomes a master. Apenas uma missão além foi dada a essa pessoa que se torna um mestre perfeito vivo. A perfect living master does not decide on his own to become one. Um mestre perfeito vivo não decide que ele se torne um mestre perfeito vivo. Just like other events in life, it is part of his life to become that. Como todas as outras coisas, isso é parte de sua vida que ele se torne um mestre perfeito vivo. Therefore, one knows one is a perfect living master when the time for teaching comes. Automatically, all the instructions come from God himself. Portanto, uma pessoa sabe que ela se tornou um mestre perfeito vivo, porque todas as instruções que ela necessita de ensinar, elas vêm direto de Deus. A God-realized person lives only in God's will. Uma pessoa realizada em Deus vive apenas com o desejo, a força de Deus. A perfect living master lives only in God's will. Um mestre perfeito vivo, eles vivem apenas com a força de Deus. He is fortunate that he cannot live in the will of his mind. Ele é muito afortunado porque ele não vive na lei da mente. Every step in the life of a perfect living master is guided by God himself. Todo passo de um mestre perfeito vivo é guiado por Deus ele mesmo. His own consciousness has already merged with God's consciousness. A sua própria consciência emergiu com a consciência de Deus. Therefore, he can do nothing that is not God's will. Portanto, ele não pode fazer nada que não seja a força de Deus, o desejo de Deus. When we live in this world, there are two wills. Quando vivemos nesse mundo, há dois desejos, providências. One is God's will, Uma é a providência de Deus and one is mind's will. e a outra é a providência da mente. God's will is when we don't think. A providência de Deus é quando não pensamos. Mind's will is when we think.
A providência da mente é quando pensamos. When we think with our mind and decide, it is mind's will. Quando pensamos com a nossa mente, é a providência da mente. When we don't think and decide, it is God's will. Quando não pensamos e decidimos, é a providência de Deus. A mystic poet, Jalaluddin Rumi, said the following story. Um místico chamado Rumi falou essa história. He said, people ask me, what is God's will? As pessoas me perguntam, o que é a providência de Deus? Isn't everything God's will? É tudo providência de Deus? Yes, God's will has created within itself mind's will also. Porque na providência de Deus, ele criou a mente também. He says, then people ask me, how can we follow God's will? Como é que podemos seguir a providência divina? He answered, if God gives you a spade in your hand, He has expressed His will, dig. Se Deus lhe deu uma lança, Ele expressou a sua providência. Então você precisa de afincar. If He has given a pen in your hand, write. Se Ele colocou uma caneta em sua mão, escreva. That means whatever the circumstances are, live in those circumstances and go with the flow. Portanto, não embora qual seja a circunstância, viva essa circunstância e deixe fluir. Therefore, God's will can be lived by not trying to think too much and decide what to do. Do what is apparent and obvious to you. Portanto, na providência de Deus, não é necessário pensar, é necessário apenas fluir e deixar as coisas acontecerem. But sometimes it is not obvious to us. Às vezes isso não é óbvio para a gente. Then we can remember there are two ways to find out it is obvious or not. Mas há duas formas de ver se é óbvio ou não. One is called mental understanding. Um é chamado de entendimento mental. We think and apply our sense and say what is right. Nós pensamos e aplicamos o nosso pensar para decidir se está certo. That is using mental will to understand. Isso é usar o estado mental. The other is intuitive knowledge. A outra é o conhecimento através da intuição. The sudden gut feeling we get, intuition we get to do something that is God's will. Aquilo que gera intuitivamente é a providência divina. That is acting in us as our spiritual will. Isso é uma ação do nossa providência espiritual. We all have this spiritual will in us, Nós todos temos a providência espiritual em nós, but we don't use it. mas nós não a usamos. We are always using mental will Nós sempre usamos a nossa força mental, because we think too much. porque pensamos demais. We think everything has to be decided by thinking. Nós pensamos que tudo tem que ser decidido pelo pensar. All of us have had experiences when we suddenly felt like doing something. Mas todos nós tivemos a experiência de que de repente devemos fazer algo. And the mind said, don't do it. E a mente diz, não faça. And we didn't do it. E nós não fizemos. And next day we regret. E depois, no dia seguinte, nós nos arrependemos. Why we didn't listen to our heart. Porque não ouvimos o nosso coração. Some people call that the voice of the heart. Algumas pessoas dizem, isso é a voz do coração. So there is a voice of the heart and there is a voice of the mind. Então, há uma voz do coração e uma voz da mente. We should listen to the voice of the heart. Devíamos ouvir a voz do coração. The voice of the heart does not take any time. A voz do coração não leva nenhum tempo. It comes suddenly. Ela vem repentinamente. Thinking takes time. Pensar gasta tempo. That is why mental will always takes time. Por isso, o poder mental always necessita de tempo. To live in God's will takes no time. Para viver na providência divina não se necessita de tempo. So go with the flow of circumstances. Então, deixa fluir de acordo com as circunstâncias. Whatever comes in front of you and your first thought that comes to do it, do it. O que quer que seja que venha primeiro para fazer, apenas faça. Then you will be living in God's will. E aí você estará vivendo na providência divina. But if you get involved in thinking too much,
Mas se você começar a pensar demais, to do or not to do, se fazer ou não fazer, then mental will steps in. então a força mental, ela toma conta. We are not the mind. Nós não somos a mente. Mind is our servant. A mente é nossa servente. It is given to us to serve us. Foi nos dada para nos servir. We are the soul. Nós somos a nossa alma. We should give instructions to the mind what to do. Nós deveríamos dar instruções à mente o que fazer. Unfortunately, we are all taking instructions from the mind. Infelizmente, todos nós estamos tomando as instruções da mente. We have made our slave our master. Nós criamos nosso mestre, a mente, somos escravos da mente. So use the mind, Use a mente, but don't get used by it. mas não seja usada por ela. Just one change like this in your life will alter your whole life. Apenas uma pequena mudança como essa alterará toda a sua vida. Meditation will help you to strengthen your spiritual will. A meditação, ela fortalecerá a sua força espiritual. Second part. Second part. I'll read the Portuguese and then you read the English. Como é que ele ou ela can be sure ele ou ela não opera mais com a mente? E como é que ele ou ela opera com a experiência externa? How can he or she be sure she does not operate anymore with the mind, and how does he operate with the external experience? How does a person who is God realized or has become a perfect living master? Como é que uma pessoa que tem a realização de Deus se tornou um mestre perfeito vivo? How does the person know that he or she is operating with the mind or with God's will? Como é que essa pessoa sabe se ela está operando através da mente ou com a providência divina? God realization takes you above the mind. A providência divina te leva além da mente. Therefore, such a person does not follow any advice from the mind. Portanto, essa pessoa ela não segue nenhum conselho da mente. And therefore is absolutely certain about God's will because there is no mental thinking involved. Portanto, ela não tem nenhum processo mental envolvido, ela apenas segue a providência divina. Mind creates doubt. A mente cria dúvida. And doubt creates fear. E a dúvida cria o medo. A God-realized person has no doubt. Uma pessoa realizada em Deus não tem dúvida. A God-fearing person, God-realized person has no fear. Uma pessoa realizada em Deus, ela não tem medo. That is why such a person knows that there is no doubt and fear. Everything is clear. Portanto, essa pessoa sabe que não existe nem o medo e nem a dúvida, e ela é clara sobre isso. When such people talk to us, there is no maybe or perhaps in their talk. Quando esse tipo de pessoa conversa com a gente, não há um talvez ou um que tal nesse processo. Because they do not talk from the mind. Porque eles não estão falando da mente. They are talking from the state in which they are. Eles estão falando do nível de onde eles se encontram. Anybody who has crossed the mind will do the same thing. Todas as pessoas que foram além da mente farão o mesmo. There is nothing that gives you greater clarity than meditation and going beyond the mind. Não há nada que possa lhe dar mais clareza do que meditar e ir além da mente. Knowledge of the whole creation becomes clear. O conhecimento de toda a criação se torna mais claro. Everything that is being said by a perfect living master is from actual experience taking place when he is speaking. Tudo que é providenciado para um mestre perfeito vivo é provido no momento em que ele está falando. A perfect living master does not speak from what he has remembered. O mestre perfeito vivo, ele não fala daquilo que ele lembra. He does not speak from learning from books.
Ele não fala daquilo que ele aprendeu em livros. He speaks from what he is actually watching at the time of his speech. Ele fala apenas daquilo que ele vê no momento em que ele está falando. Therefore, such a person has no doubt of any kind at all. Portanto, esse tipo de pessoa não tem nenhuma dúvida sobre qualquer coisa. And through meditation, we can all be in that state. E através da meditação, todos nós podemos atingir esse estágio. You will get more clarity by meditation than any other means. Você terá muito mais clareza através da meditação do que por meio de qualquer outra forma. Such a person goes through his destiny for external things like anybody else. Algumas pessoas vivem o seu destino externamente como qualquer outro destino. He's born like a baby, grows up like a child. Você nasce como um bebê e você cresce como uma criança. Gets educated like a child. Você é educada como uma criança. Eats food like everybody. Ele come comida como qualquer outra pessoa. Dies like everybody. Ele morre como qualquer outra pessoa. Falls sick like everybody. Fica doente como qualquer outra pessoa. He does not interfere in the outside destiny at all. Ele não interfere no destino externo de forma alguma. There is no need to interfere with the destiny. Não é necessário interferir com o destino. It is only our mind that makes us interfere. É apenas a nossa mente que quer interferir. The perfect living master works beyond the mind. O mestre perfeito vivo opera além da mente. Therefore, he never interferes. Portanto, ele nunca interfere. That is why he is always in peace, Portanto, ele está sempre em paz, always in happiness, sempre feliz, always in acceptance. sempre em aceitação. And we can all be like that. E todos nós podemos ser assim. And when a perfect living master accepts us as his friend and Enquanto- says, yes, when he accepts us as his friend, he becomes a friend forever. E quando o mestre perfeito vivo nos aceita como um amigo, ele se torna o nosso amigo para sempre. Other friendships in this life last a short while. Outros tipos de amizade, eles duram temporariamente. A friendship with a perfect living master lasts forever. Uma amizade com o mestre perfeito vivo dura para sempre. He never breaks his word. Ele nunca quebra sua palavra. And once he accepts us as his friend, he is a friend forever, even beyond our life. E quando ele aceita nossa amizade, ele é nosso amigo para sempre, mesmo depois da morte. There is no love greater than the love that a perfect living master can give us. Não há nenhum amor maior do que um amor que um mestre perfeito vivo tem a nos oferecer. It is totally unconditional. É totalmente incondicional. A perfect living master does not leave us if we are a good person or a bad person. O mestre perfeito vivo não nos deixa se somos bons ou ruins. He knows we are all good and bad at the same time. Ele sabe que nós somos bons e ruins ao mesmo tempo. He has no judgment. Ele não tem nenhum julgamento. He will never judge a person and say you are good or bad. Ele nunca julga uma pessoa se ela é boa ou ruim. He will never punish a person. Ele nunca pune uma pessoa. He will always forgive. Ele sempre perdoa. When you spend time with a perfect living master, you yourself come to know. Quando você fica na companhia de um mestre perfeito vivo, você mesmo saberá disso. You will never see him angry. Você nunca o verá raivoso. You will never see him lustful. Você nunca verá ele em luxúria. You will never see him jealous. Você nunca verá ele ciumento. So there are so many characteristics which change us if we go beyond the mind. Há muitas características que mudam se a gente for além da mente. All these problems are by our mind. Todos esses problemas são criados pela mente. That is why we can know exactly what happens when we become a perfect living master by getting God realized ourselves through meditation. Portanto, nós podemos saber de tudo isso quando nos tornamos quando temos a realização de Deus e vamos além da mente. There's third part. Third part. Foi dito
que nós precisamos da experiência de contraste de bom e ruim, porque dessa forma a gente valoriza o nosso paraíso, a nossa morada, quando nós chegamos lá. Mas bom ou ruim são critérios da mente. E nós vamos para casa apenas com a alma e não com a mente. Então, por que nós precisamos da experiência de contraste? It was said that we need the experience of contrast of good and bad, because this way we would value heaven home when we get there. But good and bad are created from the mind, and we will go home only with the soul, not the mind. So why do we need to experience the contrast? What is soul? Soul is consciousness. O que é a alma? A alma é consciência. Consciousness expresses itself as awareness and attention. A consciência, ela expressa através do despertar e da atenção. The ultimate truth is called totality of consciousness. A verdade única, ela é... Can you say again? Totality of consciousness. A verdade única é a totalidade de consciência. That is what we call God or the creative power. Isso é o que nós chamamos da força criativa de Deus. Consciousness has the ability to become aware of anything it becomes conscious of. A consciência tem o poder de se tornar consciente de tudo que é consciente. And that is called creation. Isso é a criação de Deus. This creation is nothing more than consciousness becoming aware of something it created. Isso nada mais é do que a consciência ficando ciente de tudo que está criando. It is the power of the consciousness that creates contrast. É a força da consciência que cria o contraste. Contrast is not necessary from mental reasons. Contrast is part of this creation. Contraste não necessariamente é por razões mentais. Ela faz parte dessa criação. The appreciation of consciousness by itself takes place through a contrast. A apreciação da consciência em si, ela é possível através do contraste. There is no contrast beyond the mind. Não há contraste além da mente. Therefore, to create a contrast, we create a world of contrast. Portanto, para criar contraste, nós criamos um mundo de contraste. We don't need the mind to see the contrast in our true home. Nós não precisamos da mente para ver contraste na nossa morada original. But the experience of the mind is a contrast to the experience of home. Mas a experiência da mente de contraste é uma experiência da forma de contraste. It's a deliberately created contrast. É um contraste que foi criado deliberadamente. Nothing is happening by itself. Nada está acontecendo por si só. It's all the power of God or the power of consciousness to create this. É tudo o poder de Deus, o poder da consciência criando isso. God is in all of us. Deus está em todos nós. He is not sitting separate somewhere. Ele não está separado, sentado em algum outro lugar. Our home, true home is in all of us. A nossa morada verdadeira está em todos nós. We are not leaving one world to travel to another. Nós não estamos deixando o mundo para viajar para o outro. We are altering the experience within ourselves. Nós estamos alterando a experiência em nós mesmos. We are totality of consciousness, but we are not experiencing it. Nós somos a totalidade de consciência, mas não estamos experienciando isso. A contrast with our true form and our created form is only a creation. O contraste na nossa forma de criação é apenas uma experiência. The contrast disappears when we are in our true home.
O contraste desaparece quando voltamos para a nossa forma original. But the experience of a created contrast still remains. Mas a experiência criada para contraste, ela permanece. It's a very subtle state of being. É um estado muito sutil de ser. We cannot describe it, Não podemos descrever, because description needs mind. porque a descrição ela vem da mente. We are trying to describe something with the mind which is beyond the mind. Nós estamos tentando descrever uma coisa com a mente, mas isso está além da mente. Therefore, we are making a story of our true home. Portanto, nós fizemos essa história de nossa morada verdadeira. If the truth is told, nobody will understand it. Se a verdade fosse dita, ninguém entenderia. If I tell the truth that we never left our true home, what will make sense? Se eu dissesse que nós nunca deixemos a nossa morada verdadeira, isso faria sentido? But that's the truth. Mas essa é a verdade. I am saying, let's go back to our true home, and yet the truth is we never left our home. Não, eu estou dizendo, vamos de volta para a nossa morada verdadeira, mas a verdade, nós nunca deixemos a nossa morada verdadeira. We only lost the awareness of who we were while in our true home. Nós apenas perdemos a percepção de quem nós somos em nossa morada verdadeira. And yet kept the awareness within ourselves to be able to find it whenever we like. E, portanto, nós guardamos a consciência de reencontrá-la quando nós quisermos. It is very difficult to describe what is our true home. É muito difícil descrever o que é a nossa morada verdadeira. No language exists to describe anything out of time and space. Nenhuma língua existe para descrever aquilo que está além do tempo e do espaço. All language and description is confined to the mind. Todas as línguas e descrições estão confinadas na mente. The only way to know what is beyond the mind is to go beyond the mind. A única forma de saber o que está além da mente é ir além da mente. Have an experience beyond the mind and you will get tongue-tied. Tenha uma experiência além da mente e você terá se libertado disso. You will become speechless Você ficará sem palavras, because there is no description. porque não há descrição. There is nothing like it here. Não há nada como isso aqui. This is created for the sake of creating an opposite. Isso foi criado para uma oportunidade de opostos. And yet it is created within our true home. Portanto, foi criada na nossa morada original. Nothing has ever been made outside of our true home. Nada nunca foi criado a não ser na nossa morada original. Nothing exists outside God. Nada existe além de Deus. If a little piece escaped from God, he'll no longer be God. Se uma pequena coisa for tirada de Deus, ele não significa que ele não é mais Deus. God is total and perfect. Deus é todo e perfeito. Nothing is out of it. Nada está fora dele. Then what are we trying to find? E o que nós estamos tentando achar? That is why it's a big game. Por isso é um grande jogo. It's God's own game. É o jogo de Deus. We have been made into individual souls as part of that game. E nós nos tornamos almas individuais como parte desse jogo. And all the time trying to say, you can yourself personally examine and go inside and see. Mas o tempo todo você pode ir lá dentro e examinar isso. This is not based upon blind faith. Isso não é feito através da fé cega. That is why I urge all of you, please practice your religion, don't merely read about it. É por isso que eu peço a todos vocês, pratique a sua religião e não apenas leia sobre ela. And spend some time inside from where the doorway opens to your true home. E passe algum tempo aonde você pode abrir a porta de volta para a sua morada verdadeira. This vast world outside is very temporary. Esse vasto mundo externo é muito temporário. It is like a shadow. É como se fosse uma sombra. It looks so real because we wanted to have a real contrast. E ele parece ser tão verdadeiro porque nós queremos ter um bom contraste. It's a very interesting game of the many and the one.
É um jogo muito interessante dos muitos e de um. The many are a show, the one is real. Os muitos estão fazendo show e o um é a verdade. The many are an experience of the one. Os muitos é uma experiência do um. I can keep on saying like this, but unless you have experience, it doesn't make full sense. Eu posso continuar explicando dessa forma, mas enquanto você não tiver a experiência, isso talvez não faça sentido. Great mystics have come and have been unable to describe. Grandes místicos vieram e eles não foram bem-sucedidos explicando isso. There was one Swamiji in Agra in India, Havia um Swamiji em Agra, na Índia, and his successor e was the master of my saint. o sucessor dele era o mestre do meu santo. The Swamiji used to give discourses. E o Swamiji fazia discursos. He would describe our true home. E ele descrevia a nossa morada verdadeira. He would say there are tall trees there, Ele dizia que havia árvores gigantes. several miles tall, Milhas e milhas essas árvores eram altas. laden with diamonds and rubies. Elas eram feitas de diamantes e rubis. Of course, there is no time and space to have trees there. Of course, não tinha diamantes e rubis lá. But he tried to make it attractive for people to meditate. Mas ele fazia isso parecer atraente para atrair as pessoas a meditar. People noticed there were more ladies in his audience than men, E ele também sabia que tinha mais mulheres na audiência do que homens. because he used diamonds and rubies. Porque ele usou diamantes e rubis. These are just stories made up to describe something which cannot be described. Isso há apenas histórias usadas para descrever uma coisa que não pode ser descrita. That state cannot even be experienced. Esse estado ele não pode nem ser experienciado. Even experience takes time. Porque a experiência também ela precisa de tempo. Where there is no time, how can you have experience? Aonde não existe o tempo, como é que você pode ter uma experiência? It's a state of being you can go into Isso é um estado de ser no qual você pode ir. and find the ultimate truth. E saber a verdade verdadeira. Therefore, we should say less words, more action. Portanto, deveríamos dizer menos palavras e ter mais ação. Quietly travel inside and see what's going on. Quietamente viajar dentro e perceber o que está acontecendo. Talk less, speak less, listen more. Fale menos, ouça mais, converse menos. Listen to the voice of God inside. Ouça a voz de Deus dentro de você. It is coming as a most melodious music. Ela vem com uma forma mais melodiosa de música. There's an enchanting sound inside. É um som encantador dentro. Follow the sound, Siga esse som. and you will get the knowledge that cannot be written or expressed. E você terá o conhecimento que não pode ser nem escrito e nem falado. I'll end this session at this time, and I will see you tomorrow morning at 10:30 again to conclude our 3-day event here. Now I will meet some people who have given their names for personal time, and I'll be very happy to see them. For the rest, enjoy the evening, enjoy your dinner, and we meet again tomorrow. God bless you. Eu vou encerrar essa sessão e nós voltamos a nos encontrar amanhã cedo. Eu vou encontrar alguns de vocês nos encontros pessoais e para aqueles que estão de saída, eu desejo uma boa noite e que Deus os abençoe.